Chegamos na sétima rodada do Cartola 2025, rodada que vai ser disputada em meio ao feriadão. E teremos 6 escalações disponíveis para nós antes do mercado fechar, incluindo a do Fluminense, que é o principal favorito da rodada. Aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games. E esse é o nosso vídeo de dicas da sétima rodada do Cartola 2025. Já chega aqui, né, deixando aquele like, clica aí no joinha, que é rápido, de graça, dá uma baita força aqui pro canal. E também inscrevam-se, pessoal. Eu quero chegar em 350 mil inscritos e conto com a ajuda de vocês. Sei que tem muita gente que assiste e não é inscrito, então me dá essa força. Inscrevam-se aqui no canal. Bem, última rodada foi a rodada 6, média geral dos cartoleiros ficou em 68,80 pontos. Aqui você vê o extrato do nosso time principal, fez 93,36 pontos. Confesso que eu não fiquei tão satisfeito assim, eu queria ter passado dos 100 pontos na última rodada, mas uma escolha que eu fiz foi fundamental aí para não passar dos 100 pontos, né? Foi o Vitor Gabriel do Internacional. Muita gente escalou, ele fez 17,20 pontos, mas quem eu escalei? Este rapaz aqui, Vitão do Internacional, o outro zagueiro, né? Que fez 1,20 pontos. Não escalei o Vitor Gabriel, que fez 17 pontos, escalei o Vitão, que fez 1,20. Não teve SG, não finalizou, não fez gol. Que arrependimento, prejudicou demais o meu time, vários cartoleiros. Então, Vitão, não vai ter jeito. Você tá na geladeira do professor. Pessoal, quantos pontos vocês fizeram aí na última rodada? Foram de Vitão? Foram com o Vitor Gabriel? Me contem aqui nos comentários, façam os comentários, é de vocês, nosso momento aí de interação, beleza? Vamos agora ver os jogos que nós teremos nessa próxima rodada. Rodada 7 aí do Cartola rodada, vocês já estão vendo os jogos, né? Vai ter um jogo a menos. São Paulo e Fortaleza disputado na sexta, esse não vale pro Cartola. Aí teremos a partir do sábado, aí sim. Fluminense Sport, é um jogo super interessante para nós cartoleiros. Corinthians e Internacional, Ceará e Vitória, Bahia e Botafogo. Virando a página, e já no domingo, Vasco e Palmeiras, outro jogo interessante aí para nós cartoleiros, Grêmio e Santos, Cruzeiro e Flamengo, Bragantino e Mirassol e Juventude e Atlético Mineiro. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, Fábio do Fluminense. Bem, Fluminense é o principal favorito da rodada, afinal joga em casa contra o Lanterna Sport, que é o único time que ainda não venceu no Brasileirão. E é olhando especificamente aqui para o Fábio, o que ajuda, né? A gente olha para o adversário, né? E juntando com o Fábio, né? O Sport é o time que tem o pior ataque do campeonato, com apenas 3 gols marcados em 6 rodadas. Então, logicamente, a indicação no Fábio é pensando mais nesse possível SG, mas o Fábio também é um goleiro que tem 16 defesas em 6 jogos, também não é um número ruim. Fábio do Fluminense, ótima opção que a gente tem para a próxima rodada. Outros nomes interessantes: o Everton do Palmeiras, Thiago Volpe do Grêmio, Fernando Miguel do Ceará, Cleiton do Bragantino e um pouco mais ousado, o Rossi do Flamengo. Lembrando, quem tem o selo verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. Passando agora para os zagueiros, e quem está aqui é ele, Inácio do Fluminense. Bem, já comentei aqui sobre o favoritismo, né, do Fluminense, a possibilidade do SG, e entre os zagueiros do Flu, aquele que mais anima os cartoleiros realmente é o Inácio. Quem lembra dele lá na época do Chapecoense já sabe que é um zagueiro que, vez ou outra, consegue boas pontuações mesmo sem o SG. Ele não é muito regular, aliás, a gente não tem zagueiros muito regulares em geral no Cartola, né? Mas ele fez um único jogo pelo Fluminense, né, nesse Cartola, atuando em casa. E acabou fazendo 6,4 pontos mesmo sem SG, né? Ajudou muito, né? Inclusive a gente escalou aquela vez, né? Foi bem importante, né? Vai ser bem escalado e também estará aqui no meu time, Inácio do Fluminense. Outras opções que nós temos para a zaga: o Gustavo Gomes do Palmeiras, Pedro Henrique do Bragantino, o Freitas, companheiro do Inácio aí no Fluminense, uma opção um pouco mais barata, né? Wagner Leonardo aí do Grêmio e o Vitor Hugo do Atlético Mineiro, pensando principalmente na bola aérea. Seguindo agora com os laterais,
Adivinha quem vai aparecer aqui? Ele, Juninho Capixaba. Vocês sabem que eu não perco a chance de trazer o Juninho Capixaba aqui para os vídeos on fire. O Juninho Capixaba, aliás, alguém manda os meus vídeos lá pro Juninho Capixaba, que eu sou um dos... duvido que tenha alguém mais entusiasta do Juninho Capixaba no Cartola do que aqui o nosso canal. E nem preciso dizer muito, né? A pior pontuação do Juninho Capixaba até agora no Cartola foi 5,50 pontos sem SG. Esse foi o pior desempenho dele, né? Tá com uma média de quase 4 desarmes por jogo, média de uma finalização por jogo, já fez gol no Brasileirão, o Bragantino segurou 3 de 6 SGs até agora no campeonato, então, pra mim, Capixaba é unânime nessa rodada, tá certo? Juninho Capixaba on fire. Outras opções aí de lateral para a rodada, né? Piquerez do Palmeiras, o Escobar do Santos, Samuel Xavier do Fluminense, Luciano Juba do Bahia e o Giai do Palmeiras. Cartoleiros, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar um like se não fez isso até agora e também de me seguir no Instagram, Professor Adriano CDC, Professor Adriano CDC. Lá, pessoal, tem caixinha de perguntas, mais conteúdos para ajudar vocês ao longo da rodada e principalmente as últimas notícias antes do mercado fechar, atualizações, enfim. Me segue também por lá, Professor Adriano CDC. Vamos agora para a parte mais ofensiva do time com os meias e quem eu vou chamar aqui é ele, Gustavo Scarpa, o Scarpinha. Pessoal, o Arias do Fluminense ele é unânime na rodada, tá? Nem quis trazer ele aqui para justamente mostrar uma opção diferente para vocês. Lógico, o Scarpa é um cara bem conhecido, mas acaba sendo um pouco mais ousado porque ele ainda não estourou, né, no Cartola 2025, né? A melhor pontuação dele foi 6,5 pontos, joga fora de casa. Então, professor, por que você está indicando o Scarpinha? Galera, é por causa da zaga do Juventude, né? O Juventude tem a pior defesa do campeonato, já são 14 gols sofridos e 7 gols sofridos de cabeça. Juventude já sofreu 7 gols de cabeça, o campeonato acabou de começar, isso já aconteceu. E vocês viram a rodada passada, o Alan Patrick deu 3 assistências, que era o meia ali das bolas paradas. E quem vai ser o meia das bolas paradas no Atlético Mineiro na próxima rodada contra o Juventude? O Scarpinha, né? Eu vejo esse potencial para o Scarpinha participar de gol, até porque o Hulk está suspenso na próxima rodada. Então, as bolas paradas devem ficar todas mesmo com o Scarpa. Além disso, é um cara que chuta muito e, quem sabe, ó, sem o Hulk, até o pênalti pode sobrar aí realmente pro Gustavo Scarpa. Então, por isso, Scarpinha, mais um voto de confiança nele nesse duelo contra o Juventude, que tem tido uma defesa bem conturbada, não está desempenhando bem, tá certo? Outras opções aí para o meio de campo, o Arias do Fluminense eu já falei aqui, né? Esse é unânime, tá bom, pessoal? Temos Matheus Pereira do Cruzeiro, o Richard Rios do Palmeiras, o Rubens também do Atlético Mineiro, companheiro do Scarpinha, e o John, nosso John ao quadrado aí do Bragantino. E agora chegou a vez deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes bitadas, e quem terá a honra de aparecer aqui é ele, Pedro Raul do Ceará. O Pedro Raul já tem 10 gols no ano, né? 4 gols pelo Ceará no Brasileirão. Em 5 jogos válidos dele pro Cartola, são 12 finalizações. Então é um atacante que participa, tem chutado bastante também. O Vozão, né, joga muito para ele, né? Todas as jogadas ofensivas são pensando na bola chegar lá no Pedro Raul, batedor de pênalti do time também. O adversário é o Vitória, que levou gol em todos os jogos do Brasileirão até o momento. E fez 3 jogos fora de casa. E desses 3 jogos, em 2 partidas, o Vitória levou 2 gols, né? Então uma defesa que também, fora de casa, não costuma ir tão bem. Então uma ótima combinação para o Pedro Raul, que vai ganhar aquela moral. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque carimbo de capitão para o Pedro Raul do Ceará. Outras opções que nós temos para o ataque. Everaldo do Fluminense, que vai ser o substituto do Cano, que se lesionou, né? O nosso Braitinho, Bryce White do Grêmio, o Sacha do Bragantino, Yuri Alberto do Corinthians e Estevão do Palmeiras, tá? Técnico que eu vou chamar aqui é ele, né? Renato Gaúcho. O Fluminense é o principal favorito da rodada, então natural a escolha aqui pelo Renato Gaúcho. Mas outra opção que eu acho interessante, vai aparecer um nome isolado aqui, Abel Ferreira do Palmeiras. Vocês viram, eu coloquei minha faixa de capitão no Pedro Raul, mas, né, o Arias, o Sacha, até o Bryce White ali também, outras opções aí que a gente tem para capitanear o time. E agora vamos ver então como é que ficou então o nosso time principal, rodada 7, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Fábio no gol, Capixaba e Escobar nas laterais. Que dupla, hein? Zaga com Gustavo Gomes e Inácio. Meio de campo com o Arias, Scarpinha e John. E o ataque com Bryce White, o Sacha e o Pedro Raul, capitão.
Técnico Renato Gaúcho. Custo do time, 125,83 cartoletas. E no banco estão o Everton, Samuel Xavier, Wagner Leonardo, Lucas Mugni e Everaldo de Luxo. Everaldo será o nosso reserva de luxo, ou seja, praticamente ali o nosso 12º jogador. Se ele for melhor que algum dos 3 atacantes titulares, ele entra no time. Cartoleiros, nossa live de fechamento de mercado, horário tradicional, sábado, 11 da manhã, espero vocês. As últimas lives todas têm batido mais de 5.000 pessoas, eu estou muito feliz, então compareça, tem ajudado muitos cartoleiros. Marca aí já na agenda, a gente passa com mais calma, fica 1 hora ali, né, junto com vocês, tirando dúvidas em todas as posições e também com essas atualizações aí de mercado, bem pertinho realmente ali da hora do fechamento. Então, vem comigo sábado, 11 da manhã. Vamos agora para o nosso time de valorização. Aqui, cartoleiros, é o time que eu monto pensando em ganhar cartoleta. Aqui o negócio é ficar rico, né? Pontuação, se vier junto, tá bom. Mas o negócio aqui é ficar rico, acumular muitas cartoletas. Time que eu monto, nesse começo acaba ajudando todo mundo, né? Ficar de olho em algum desses jogadores, né? Que estão no time. E, lógico, principalmente ajuda quem disputa aquelas ligas patrimônio. Liga em que vence o time mais rico. Última rodada, estouramos, pessoal. Só na última rodada o time de valorização ganhou 13,02 cartoletas. Tinha Vitor Gabriel, tinha Hulk, tinha Rony, estouramos com o time de valorização, ganhou muita cartoleta. E agora o patrimônio acumulado está em 165,30. Vamos lá, time de valorização, rodada 7, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Thiago Volpi no gol, Samuel Xavier e Piquerez nas laterais, Freitas e Vitor Hugo na zaga, John, Arias e o Jadson no meio de campo, Yuri Alberto, Pedro Raul capitão e Facundo Torres no ataque, técnico Abel Ferreira. Custo do time 107,94 e no banco de reservas estão Fernando Miguel, Hurtado, William Machado, Edenilson e Everaldo de Luxo, também aqui é a nossa reserva de luxo no time valorização. Cartoleiros, vocês já sabem, né? O time que eu monto aqui não é para você chegar e copiar, tá bom? Não façam isso. Tomem como base todos os nomes que eu passo para vocês aqui no vídeo, né? Em cada posição são várias opções. Tomem isso como base, lógico, tem as apostas pessoais de vocês. Eu quero vocês evoluindo no Cartola. Prestem atenção no que eu digo sobre os jogadores. Eu quero vocês pontuando melhor do que eu. Sei que na última rodada, por exemplo, vários de vocês passaram dos 100 pontos e aí eu fico super feliz. Beleza, pessoal? Então, mais um vídeo de dicas entregue para vocês. Espero que ajude bastante aí em mais essa rodada. Não esqueçam da nossa live no sábado, 11 da manhã, beleza? Então é isso, se cuidem bastante, pessoal. Fiquem com Deus. Filha, te amo. Um abração para todo mundo.